Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quero agradecer desde já por todos estar compartilhando esse vídeo, estar se inscrevendo no canal, estar deixando o seu like. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nessa noite eu quero compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus, falar sobre um pouco família. Nesta noite se encontra em Colossenses capítulo 3, no versículo 18 e 19, que diz assim: Vós mulheres, estejais sujeitas ao vosso marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irritais contra ela. 1 Coríntios, capítulo, 13, versículo 4 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: A caridade é sofrida, benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja Deus. Com essa palavra, nesta noite, eu quero dizer para vocês acerca do casamento, um pouco acerca do casamento. Porém, eu sou casado, para todos vocês, ver que quem está falando do assunto não é uma pessoa que não entende do assunto. Eu sou casado, porém, quando Jesus Cristo disse aqui, quando está dizendo, Paulo, na realidade, perdão, está dizendo, ali em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses, ele está dizendo assim, acerca de vós, marido, amai as vossas esposas como no Senhor, louvado seja Deus. Sabemos que o casamento é uma restituição de Deus, é uma construção de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sabemos que Deus é a favor, Deus ama o matrimônio e o casamento. Mas enfim, no mundo que estamos vivendo hoje, diante dessa pandemia, diante essa quarentena, onde muitos casais estão juntos dentro de casa, às vezes pode surgir conflito, pode surgir desavença, mas o que fazer para não acontecer isso? O que fazer para melhorar o seu casamento? Talvez nessa noite eu quero te dizer para você, é uma boa oportunidade, você que está em quarentena com a sua esposa dentro de casa, é uma boa oportunidade para vocês colocar os assuntos em dia, para vocês, aleluia, se adaptarem, se darem bem, se darem melhor, aleluia, para você fazer para sua esposa o que você, aleluia, não venha feito há muito tempo atrás, ou você fazer para o seu esposo o que você não tenha feito há muito tempo atrás. Então, assim, é uma oportunidade para a gente melhorar o nosso relacionamento, para a gente melhorar o nosso casamento. Talvez você é um marido que não é acostumado a levantar de manhã e fazer um café e levar para a esposa na cama. Talvez, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, você é um homem, às vezes, que levanta de manhã e quer tudo na mão, e quer que a esposa faz tudo para você. Talvez na hora do almoço, aleluia, você espera a comida na mão. Aleluia, talvez a sua esposa levanta, lava banheiro, lava a louça, lava a casa, aleluia, arruma a cama, e você, aleluia, levanta cedo, às vezes vai pro bar, louvado seja o nome do Senhor, deixa a sua esposa dentro de casa, ou às vezes sai, aleluia, não dá atenção para a esposa, não dá atenção para os filhos, aleluia. Muitos homens hoje dão mais atenção pro amigo lá fora, aleluia, do que para a esposa dentro de casa. Trata melhor o patrão, trata melhor o companheiro de trabalho, trata melhor, louvado seja Deus, uma pessoa de fora do que a própria pessoa que dorme com você, que acorda com você e que está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nesta noite coisas para melhorar no nosso casamento. A gente, louvado seja o nome do Senhor, que é casado, devemos cada dia mais, aleluia. Um dia alguém me perguntou, você está em lua de mel? Eu disse para ele, todo dia eu tenho que estar em lua de mel, louvado seja Deus, fazendo a manutenção do meu casamento, cuidando da minha esposa, tratando bem a minha esposa, não irritando a minha esposa, não provocando, não deixando ela nervosa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar bem a minha esposa, aleluia. Sentar junto, combinar junto, programar o nosso dia junto, aleluia. Sentar junto, discutir as contas junto, separar o dinheiro das contas junto, aleluia. Fazer viagem junto, jantar junto, almoçar junto, tomar café da manhã junto. Aleluia, até mesmo levantar de manhã, lavar a louça, aleluia, não é
Não é vergonha para o homem levantar de manhã, lavar uma louça, aleluia, fazer um café, levar um café para a esposa na cama. Não é vergonha para o homem, aleluia, entrar na cozinha com a esposa enquanto ela faz o arroz, ele faz o feijão, aleluia, enquanto ela faz o feijão, aleluia, ele faz a salada, ele tempera a comida, aleluia, ele ajuda ela, aleluia, a servir as coisas dentro de casa. Comece a ser mais companheiro da sua esposa, comece a ser mais companheiro do seu esposo, minha irmã, e você vai ver um casamento abençoado, um casamento cristão, um casamento, aleluia, fortificado, louvado seja o nome do Senhor. Muitos não fazem isso, muitos não tratam a mulher bem, não tratam o esposo bem, aleluia. Muitos preferem ficar fora de casa do que ficar dentro de casa com a esposa. Eu quero te dizer uma coisa, aprenda a valorizar a sua esposa, o amor, aleluia, o amor verdadeiro. Deus disse para que nós homens, aleluia, a palavra de Deus está dizendo, Paulo disse em Colossenses, nós homens temos que amar nossa esposa assim como Cristo ama a igreja, louvado seja Deus. O nosso amor, aleluia, primeiramente tem que ser em Deus, segundamente a nossa esposa, a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite? Ame a sua esposa, trate bem a sua esposa, respeite a sua esposa, aleluia. Surgiu uma briga, uma contenda, aleluia. Um tem que estar com o tempero mais alto, às vezes ela está nervosa, você mantenha calma, aleluia. Quando ela, aleluia, tiver calma, vocês entram, conversa, louvado seja o nome do Senhor. Olha a Deus, peça a Deus, Deus me ajude a entender, a compreender a minha esposa, me ajude a auxiliá-la, aconselhá-la, minha esposa, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque no lugar da sua esposa, aleluia, no momento de dificuldade. Se coloque no lugar do seu esposo no momento de dificuldade. E sentem depois com calma, conversa, resolve, porque um retrucar, o outro recrutar não vai resolver nada, só vai aumentar, aleluia, as brigas, as discussões, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Cristo tem que ser o cabeça de casa, Cristo tem que ser o cabeça do lar. Depois o homem, aleluia, ele é o cabeça da casa, ele serve para proteger a esposa, para providenciar, aleluia, as coisas dentro de casa e proteger a esposa, ser companheiro, ser amigo, aleluia, da esposa. Então não maltrate sua esposa, aproveite esse tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se ame, aleluia, se dê bem, se combine, aleluia, coloque os assuntos, aleluia, na mesa, louvado seja o nome do Senhor, e Deus vai abençoar cada dia mais o seu casamento. Fale palavras positivas dentro da sua casa, abençoa a sua esposa, abençoa o seu esposo, e Deus vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor. Não se esqueça que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 5, aleluia em diante, Paulo disse que o amor tudo sofre, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Está passando uma dificuldade? Aleluia, suporta. Aleluia, o amor suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe e guarde essa palavra no seu coração. Valorize a sua família. Família em primeiro lugar, em nome de Jesus.